ver a paciência de Jó. Jó foi dizimado. Jó, tiraram tudo dele, arrasaram com tudo que ele tinha. E ele disse o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que isso entra dentro da sua cabeça? Como é que isso entra no seu coração, na sua alma? Irmãos, e aí eu quero dizer para você que quem declara que o Senhor é o Senhor da sua vida, pelo seu amor, é escutado. O Senhor ouve, o Senhor quis ouvir. O Senhor ouviu a oração de Elias diante de mais de 300 profetas de Baal. O Senhor ouviu a oração de Jeremias quando disse que não era capaz. O Senhor ouviu a oração de Isaías quando disse que não havia mais ninguém para enviar. O Senhor ouviu a oração de Jesus no leito da cruz. O Senhor ouviu a oração de Madre Teresa de Calcutá. O Senhor está ouvindo a sua oração. Você ama o Senhor? Ele está ouvindo a sua oração. Você está disposto a estar nos sonhos de Deus? Ele está ouvindo a sua oração. Irmãos, a palavra nos diz, o Salmo nos diz, que nós precisamos invocar o Senhor. Invocar. Essa palavra invocar é uma palavra de origem latina que diz o seguinte: eu preciso que é chamar, com a minha voz. Então eu preciso chamar o Senhor. Eu preciso despertar a atenção do Senhor. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Nós estamos neste grupo de oração, orando por você, orando pela sua família. Sabe para quê? Para que o Senhor o escute, para que o Senhor escute a sua oração, para que o Senhor escute todas as suas necessidades. Nós estamos aqui para isso, e é isso que Davi fez. O salmista, quando escreveu este salmo, vocês pensam assim, e aí eu acredito que há pessoas que pensam isso, que ele estava na beira da praia, né, com as pernas para cima, tomando água de coco, esperando a inspiração do Espírito Santo. E aí o Espírito revelava, cochichava no ouvido dele, com aquela brisa suave, e ele falava assim: amo o Senhor, porque Ele me ajudou e tudo mais. Quando o salmista escreveu este salmo, ele estava em exílio, ele estava fora da sua casa, estava apanhando no couro, estava sofrendo. Essa não é a sua história? Essa não é a sua vida? Essa é a minha vida, porque eu sou ser humano, eu sofro todos os dias, eu choro todos os dias, eu bebo todos os dias. Sabe por quê? Porque eu quero ser santo, eu quero estar diante do Senhor, eu quero responder a esse chamado de Deus para todos os dias dizer: amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, quiçá todos, se não todos nós, estão na mesma situação do salmista, respondendo a Deus diariamente que eu amo o Senhor. Por quê? Porque eu quero ser santo. Irmãos, a palavra nos diz claramente que nós precisamos pedir ao Senhor. E aí eu quero dizer para vocês que nós jovens somos mais acostumados a isso. A pessoa que está mais adulta, ela fala menos, né? Depende de quem. Os homens geralmente assim, né? Falam pela minha classe, os homens. Mas quando nós precisamos de algo dos nossos pais, nós insistimos e pedimos com a nossa voz. Irmão, se você está aqui em um grupo de oração, nós precisamos expressar com o corpo, nós precisamos expressar com a voz, nós precisamos expressar com o Espírito um desejo de invocar o Senhor, de chamar o Senhor. E veja, o Salmo diz que o Senhor atende o coração que é simples, Ele cuida do coração que é simples. E pedir ao Senhor é uma atitude de humildade. Nós só pedimos aquilo que nós não temos.
Se você tem um copo de água na sua frente e você está com desejo de tomar Coca-Cola, você não vai dizer: ah, Senhor, como eu queria tomar água. Se o seu desejo é possuir o Espírito Santo, você não vai pedir outra coisa senão a unção do Espírito Santo. Então, irmãos, nós só pedimos aquilo que não temos, e o gesto de pedir é um gesto de humildade, de humilhação, de prostração. Quantos de nós aqui tivemos que pedir dinheiro para alguém emprestado? Quantos de nós, e hoje à tarde a minha irmã vai casar sábado, e aí eu não sou daqui, eu sou mato-grossense, do estado do Mato Grosso, e veio a caravana lá do Mato Grosso, do Pantanal para cá. E hoje à tarde eu passei com as minhas duas avós, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe, e elas contando a sua história até o dia de hoje, desde quando engravidaram dos meus pais e tudo mais. Irmãos, elas passaram fome, não um dia, não 2 semanas, sem ter o que comer. Veja, e elas tiveram que pedir. Só se pede aquilo que não se tem. Nós temos a plenitude da unção? Não. Nós somos perfeitos na fé? Não. Nós somos plenos no avivamento? Não. Nós somos plenos de cura e de milagres? Não. Nós somos plenos do Espírito Santo? Ainda não. Então nós devemos pedir. Este é o foco deste grupo de oração. Nós somos casa da providência, mas a providência de Deus se revela na humildade daquele que pede, e pede o Espírito Santo. Então, se você está aqui neste lugar, independente da sua situação, da sua história de vida, peça o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Já passou o nosso tempo de ficar pedindo coisas supérfluas, de ficar pedindo coisas desnecessárias. Hoje, irmãos, nós precisamos de avivamento. E aí, se você pegou o fio da meada, você vai perceber que o ato de dizer amo o Senhor, primeira palavra do Salmo, depende da entrega ao Espírito Santo. Depende da submissão ao Espírito Santo. Eu ouvi Dionísio Daro num congresso de avivamento que eu fui. Ele dizia: nós precisamos ser escravos do Espírito Santo. Veja que profundidade de fé nós chegaríamos se nós fôssemos escravos do próprio Espírito, submissos ao Espírito Santo. Só vai para o céu aqueles que pedem e pedem com humildade. Qual é a situação da sua vida de oração? Eu sou o poderoso intercessor, eu não preciso de nada da parte de Deus, eu sou o ministro do avivamento, ou eu sou aquele que precisa de mais, de mais, de mais, de mais? Eu ouço falar da Dona Onélia desde que eu entrei na renovação carismática católica. E hoje, só de olhar para ela, eu percebi que ela é uma pedinte humilde da graça de Deus. Você precisa de alguma coisa da parte de Deus? Você precisa de unção? Você precisa de restauração? Seja um pedinte humilde da graça de Deus. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Seja escravo do Espírito Santo de Deus. Para nós entrarmos nessa oração de hoje, nós precisamos aprender outra coisa com o salmista. O salmista, no final do salmo, nos diz o seguinte, e percebam, veja a profundidade. O versículo 9 nos diz: na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos.